Isabel Mega, que vem conversar com a gente neste momento para que nós possamos falar da reforma do imposto de renda. Isabel Mega, não sei quantas vezes a gente poderia apertar o replay de quantas vezes a gente falou imposto de renda, reforma de imposto de renda. Olha, tem que ter paciência no noticiário, hein? Quem assiste pensa assim, em nome de Jesus, de novo eles estão falando sobre isso. Pois é. A reforma do imposto de renda deve ser apresentada antes do recesso parlamentar, que o Gabriel estava contando para a gente. E segue no radar do relator. E sabe quem é o relator do projeto? Arthur Lira, ex-presidente da Câmara dos Deputados. Ô, Isabel Mega, a reforma do imposto pode ajudar em algo nessa compensação do assunto do IOF? Tem convergência em algum lugar? Pois é, Elisa, você tem falado dessa sopa de letrinhas, né? Nossa o IOF. Senhora. Agora a gente junta o caldo do IOF com o caldo do IR, o imposto de renda. Nossa. E vai tentar costurar alguma saída por aí. Vou explicar melhor. Esse projeto de lei que foi enviado pelo governo, que trata da ampliação da faixa de isenção do imposto de renda, precisa ter uma contrapartida, uma compensação, para que você tenha uma neutralidade fiscal. Não dá para tirar de um santo para cobrir o outro. Então, você tem que ter algum tipo de compensação. Daí que vem aquela ideia do governo de taxar os super ricos. E o relator Arthur Lira está tentando construir outros caminhos. Então, a discussão já é complexa por si só. Agora, diante dessa crise do IOF, e ela contribuiu para que Lira não apresentasse o relatório dele, que estava programado lá para o dia 27 de junho, está todo mundo ainda na expectativa, apesar do texto já estar muito avançado, surgiu essa ideia de por que a gente não usa essa discussão aqui do projeto de lei da reforma do imposto de renda e tenta viabilizar algum tipo de solução nesse texto para a crise do IOF. Na crise do IOF, nessa linha do tempo que o Gabriel estava trazendo para a gente, o governo, diante do descontentamento do Congresso com o decreto que aumentou as alíquotas do IOF, foi lá e enviou uma medida provisória com algumas alternativas. Só que aquela MP que também não foi bem recebida, porque mexe em letra de crédito do agro, do setor imobiliário, não foi bem recebida. Mas ela também apresentou uma sugestão que, segundo a apuração que eu tenho, o Lira estava de olho para colocar como compensação no imposto de renda, para, uma vez que você está ampliando a faixa de isenção, fazer essa contrapartida de onde que vai sair o dinheiro para bancar essa ampliação da faixa de isenção. Então, ali tinha uma ideia, por exemplo, de você elevar um imposto de renda sobre juros de capital próprio. Só que isso veio lá na MP. Então, são assuntos que, neste momento, estão correlacionados. É daí que vem essa ideia levantada por Arthur Lira de, possivelmente, uma das saídas da crise do IOF vir nessa discussão do imposto de renda. Complexo assim. Mas, na política, quando tem acordo e tem um personagem de força como é Arthur Lira, e isso pode ser um ponto estratégico, tanto para o bem quanto para o mal, aí depende de como o governo conduzir as coisas, eles vão tentar viabilizar essa solução. Qual que é o detalhe dessa discussão? Se você inclui alguma alternativa do IOF na discussão sobre o imposto de renda, é complexo demais. A gente está vendo quanto isso levantou uma crise. Então, isso poderia atrasar esse calendário e aí a gente poderia não conseguir votar a reforma do imposto de renda na comissão, porque ainda estamos no ponto da comissão, ainda neste mês de julho, como era o objetivo inicial. Então, isso tudo ainda está sendo discutido. Arthur Lira está debatendo esse assunto com os outros líderes, com o presidente da Câmara, Hugo Mota. E ontem, fazendo um link com o que a Marina estava contando para a gente teve um primeiro encontro no presencial. Todo mundo pela primeira vez no mesmo CEP, na mesma casa, definindo ali um pouco a relação, resetando, digamos assim, para tentar chegar a algum diálogo. Pelo que eu ouvi até aqui de relatos sobre esse encontro de ontem, eles serviram sobretudo para simbolizar ali uma espécie de bandeira branca, iniciar uma nova etapa de diálogo, mas as construções sobre o acordo entre governo e Congresso ainda vão ter que acontecer daqui até o dia 15. Então, uma discussão que perpassa, querendo ou não,
outra discussão que é prioridade número 1 para o governo, que é justamente a reforma do imposto de renda.